Eu vou colocar mais um assunto aqui, Bruno, para a gente bater papo. A Rússia, a China e a questão euroasiática. Como que você vê a Rússia servindo de assim, facilidade para a China via, vamos chamar assim, Rota da Seda, a nova Rota da Seda, né, que abrange mais de 65 países, e que a Rússia seria a interligação. E isso poderia afetar os Estados Unidos e a União Europeia, ou eles ficariam dependentes do governo do Xi Jinping? Essa é uma questão interessante também, porque a gente vê que no desenrolar da guerra, os países ocidentais aumentaram as sanções, né, com o intuito de sufocar a economia russa, né? E o que aconteceu? A Rússia começou a vender petróleo mais barato e começou a vender mais para quem? Para a Índia e principalmente para a China. E começou a vender muito petróleo. Afinal de contas, a economia chinesa ela teve agora um certo declínio nos últimos meses por conta do fechamento da questão da pandemia do Covid, e agora está precisando comprar mais petróleo porque teve a reabertura, né? Então a gente tem ali uma tendência, por incrível que pareça, da economia russa aumentar ali o seu poderio por conta dessa parceria com Índia e China, né? E principalmente com a China. A China ela tem claramente a Rússia como uma parceira estratégica, tanto que ela não se posiciona contra a Rússia na ONU, por exemplo, né? Ela mantém uma posição de abstenção. A China quer uma solução para a guerra, ela quer realmente acabar com a guerra porque ela tem interesses comerciais, né? E quanto mais instabilidade política, pior para a China. Então ela quer acabar com a guerra, mas ela ao mesmo tempo não vai se opor à atuação russa, ela não vai realmente demonstrar isso claramente, porque ela vê a Rússia como um parceiro central justamente na balança do poder internacional, né? Porque a gente tem de um lado os Estados Unidos, países ocidentais, e de outro lado a China crescendo economicamente, crescendo politicamente, com um poderio militar cada vez maior, e a tendência é que a China passe os Estados Unidos no seu poderio militar nas próximas décadas. Então a gente vai ver cada vez mais esse jogo de poder entre Estados Unidos de um lado e China de outro. Inclusive tem um livro muito interessante que trata sobre esse tema, né, que chama A Caminho da Guerra, né, do Graham Allison, que é um cientista político norte-americano, que ele vai justamente falar que grandes potências sempre fizeram guerra. Estaríamos nos aproximando de uma nova guerra, né? E ele faz toda a argumentação fantástica dele, é um livro muito bom. E a gente tem realmente um conflito ocorrendo, mais ainda eu vejo a China como uma grande dependente também dos países ocidentais, né? Eu vejo a China ainda prestando atenção aos valores ocidentais, ainda dialogando com empresas ocidentais, né? Culturalmente a China também gosta por exemplo, do futebol ocidental, do basquete. Então a China se liga ainda com o Ocidente, né? Eu ainda vejo a possibilidade de uma cooperação. Ainda não vejo uma guerra ocorrendo, né, como alguns dizem. Mas, claro, existe um balanço de poder, né? China de um lado, provavelmente com a Rússia, com a Índia, né? Até colocando o Brasil nesse meio tempo, né? Alguns falam, né? E de outro lado, Estados Unidos, União Europeia, né? E fazendo Japão, né? Fazendo aquela aliança do chamado Indo-Pacífico ali, né? Então tem realmente um jogo de poder ocorrendo. Olha, sei lá, eu tenho assim uma perspectiva de que a China, em 2025, das leituras que eu tenho feito, Bruno, a China provavelmente será a maior potência econômica entre 2025 e 2030. A diferença entre a questão hegemônica entre Estados Unidos e China é que a China ela não quer ser hegemônica. Não está preocupado, o dólar, né, manda no mundo, né, e o yuan não vai mandar no mundo. Ela trabalha mais com infraestrutura, investindo em países como o continente africano, eles estão investindo maciçamente. E isso muda a concepção de mundo geopolítico? Você acha que esse tipo de investimento que a China tem feito? Porque os Estados Unidos
só existe democracia quando eles mandam. Eu costumo brincar que só existe democracia quando os Estados Unidos mandam. Agora a China está indo por um outro viés de infraestrutura, né, sem ser monopolista. Sim. Você acha que isso interfere? O que você acha? Olha, eu acho que a China ela tem realmente o foco na China é a questão militar e econômica, né? Então, defesa ali territorial. Então, a gente tem, por exemplo, as grandes batalhas da China têm sido no Mar do Sul da China, de questão de território, de pegar ilhas, né? E tem essa parte militar. Tem a parte econômica, né, de construir o chamado colar de pérolas, né, construir ali a nova Rota da Seda, que é super importante. Então, ela investe naqueles países, investindo na África, investindo na Europa, por exemplo, né? Então, a Itália está sendo ali uma grande receptora de investimento chinês. Mas a gente tem também uma lógica de maior inserção da China, não somente na questão econômica e militar, mas também na questão cultural. Então a China está preocupada em difundir a cultura chinesa pelo mundo. A gente vê, por exemplo, escolas de chinês do governo chinês que dão aulas no mundo todo. Inclusive aqui no Brasil, né? Certo, inclusive eu fiz aula lá. Eu fiz 6 meses de aula de chinês, mas você parei. Conseguiu guardar daqueles nomes lá? É difícil. Então, assim, a gente tem a China ela não está preocupada somente com a sua questão militar e econômica, ela está preocupada também em passar uma boa imagem ao mundo na questão cultural. E aí é uma questão histórica da China, né? Nós temos sempre que entender China a partir do confucionismo, né? Toda a construção filosófica da China. E essa construção filosófica do confucionismo, ela envolve questão econômica, ela envolve expansão territorial e ela envolve também questão cultural, né? Então não tem como dissociar. Então eu vejo o movimento da China cada vez maior para a questão cultural também. A gente vai ver cada vez mais o cinema chinês chegando para nós, a música chinesa, até o esporte chinês, né, como o futebol, isso vai cada vez mais chegar para nós, é uma tendência, né, e para justamente a China passar uma boa imagem ao mundo. Você acha assim que há uma decadência americana? Isso é correto? Depende em que área, de que área você vai analisar? Se a gente for pegar, obviamente, os dados ali de década de 40, 50, 60, né, quando os Estados Unidos, década de 60 principalmente, né, quando a gente tinha um crescimento econômico e político norte-americano absurdo, década de 90 também, que o mundo unipolar, né, ali a gente conseguia ver uma clara ascensão do sistema político norte-americano, do ideal de democracia norte-americano, né. Hoje em dia os valores já não são os mesmos, né. Primeiro que a economia chinesa cresce muito, existe uma contestação do sistema democrático no mundo em geral, né? A China, inclusive, é uma das principais contestadoras, né? E aí vem aquele velho dilema, o que deve ser melhor, né? A liberdade ou a segurança, né? Então a China claramente investe na segurança, né? Na segurança da sua população. Então, assim, existe uma guerra econômica sendo travada e existe uma guerra no plano simbólico, cultural também, e a gente vê claramente que os Estados Unidos sofreram uma retração no aspecto econômico. No cultural, eu acredito que consegue se manter ainda por um bom tempo, né? A democracia ainda é um grande sistema político, apesar de ter sofrido com grandes objeções nos últimos anos, né, de diversos países. Ah, legal. Vamos mudar agora a rota e vamos chegar no xadrez geopolítico da América Latina. A questão da América Latina é complicada. Recentemente nós tivemos eleições na Colômbia e foi a primeira vez que a Colômbia consegue ter um governo progressista, denominado de esquerda, né? Onde o Presto, né, que ganhou a eleição, tinha como vice a Francia, né? Francia, né? É o nome da vice, uma ativista ambientalista, uma negra, né, num país ainda que tem um problema muito racial, e de repente, o Boric no Chile. Você acha que o xadrez da América Latina ele está retomando no período do governo Lula, que você tinha o Evo Morales, né, ou José Mujica, você tinha também o Hugo Chávez, né, o Correia no Equador? Você acha que
está havendo uma retomada do governo progressista contra esses governos ultradireitistas que estão aí? Olha, a gente acho que tem que aguardar um pouquinho ainda, né, para ver o que vai acontecer. Mas o que eu vejo claramente, nós tivemos anos 90, onda neoliberal, né, todos os países, por exemplo, da América do Sul. Aí, no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tem a chamada onda rosa, né, que é a onda progressista, que aí envolve o Brasil, envolve o próprio Chile, Argentina, né? E tem diferenças na esquerda, né? Então tem uma esquerda mais progressista, uma esquerda mais pró-estabilidade econômica, como é o caso do Brasil, né? Inclusive com reformas liberais, e tem uma esquerda mais radical, né? Como é o caso, por exemplo, da Venezuela e por aí vai. Então tem diferenças, né, entre essa esquerda. Aí vem 2015, 2016, a gente vê o fenômeno da direita e da extrema-direita nascendo, né, em alguns países aqui, no caso do Brasil, né, da extrema-direita, se fortalecendo, né, e agora a gente vê uma retomada, não digo que é tímida, né, mas ainda está calcando algumas posições no cenário geopolítico aqui da América do Sul, em alguns países, né, então a gente teve o Boric no Chile, né, e é interessante notar que ele tem uma plataforma de esquerda não radical, né, é uma esquerda muito mais liberal, então tem uma diferença em relação a outros países também. Na Colômbia agora, né, pela primeira vez um político da esquerda é eleito. A gente vê então uma tendência de mudança ali na Colômbia também. Eu duro que o jornal realça tanto que ele foi guerrilheiro, sabe? Sabe? Coloca isso aí como, sabe, pano de... E é interessante que na Colômbia não tem como a gente pensar a política sem relacionar com os acordos de paz com as Farc, por exemplo, né? Isso foi uma discussão muito importante lá. E o tema das eleições da Colômbia foi a corrupção, né? Que foi o tema de 2018 no Brasil, né? Então os dois candidatos eram anticorrupção, sendo que o candidato da extrema-direita, né? Uns colocam de direita, outros de extrema-direita, né, que eu não me recordo o nome dele agora. Ele era completamente anticorrupção, só que ele já tinha sido prefeito de uma cidade, né, Bucaramanga, que ele sofreu denúncias de corrupção, né? Então, faz parte da retórica dos políticos. Mas a gente vê na Argentina também, né, o Alberto Fernandes, da esquerda, que veio depois do Macri. E tem países que ainda se mantêm com uma tradição, só que aí de centro-direita, né, como o caso do Lacalle Pou, no Uruguai, né, que também é de direita, mas é muito mais de centro-direita, né? Então a gente vê sim um retorno da esquerda, mas se isso vai se manter por muito tempo, ainda é complicado. Na questão mexicana, né, o Obrador, que é o presidente, o que você vê, por estar próximo dos Estados Unidos e muitas vezes tem independência, como que você vê a política do Obrador lá no México? Olha, o Obrador ele tem se posicionado, ele tem se colocado mais como na seara ali entre o populismo de esquerda, né? Eu tenho visto, por exemplo, algumas tentativas de... se eu não me engano, teve uma eleição agora no México há um tempo atrás, né? Que ele... legislativa, né? Legislativa, né? Então, a gente tem ali está dentro das normas, está dentro das leis, né? Mas a gente vê um presidente que quer talvez se manter mais no poder. A gente não sabe, né, a consequência disso. Então, ele é importante, ele fez reformas, né, sociais, ele tem um relacionamento, de certa maneira, um bom relacionamento até com os Estados Unidos, né, nos últimos anos, mas ele vai um pouco mais para a esquerda populista, né? Não digo esquerda radical, né, mas uma esquerda mais populista mesmo, tanto que ele já foi até elogiado pelo Bolsonaro em determinados momentos, né? Falar nisso... O que você achou da Cúpula das Américas? Você andou lendo alguma coisa da Cúpula das Américas? Porque ela teve uns probleminha, né? Os americanos falam em democracia, mas ao mesmo tempo não permitiu entrar a Venezuela, Cuba, participar entre os 35 países que faz parte da Cúpula das Américas. Você acha que, não sei se você leu, o resultado dessa Cúpula das Américas foi benéfico ou você acha que foi só um encontro para dar poderio para o governo Biden, pensando nas eleições de... Benéfico para quem, né?
Olha, toda a cúpula diplomática ela é essencial para a gente entender o posicionamento dos países no cenário geopolítico, né? No cenário econômico, político. Então, ela é importante, né? Ela realmente teve ali a sua importância, mas a gente vê claramente os Estados Unidos tentando manter a sua influência, apesar de eu não enxergar a América do Sul como a área primordial dos Estados Unidos. Isso está claro, né? Nunca foi a área, digamos, a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? Mas é uma área para ele manter a sua zona de influência, né? Então ele vê com preocupação, por exemplo, a entrada da China, né? É isso mesmo. Em alguns países. A gente vê realmente alguns países da América Central, por exemplo, a China está muito forte ali. Alguns países também da América do Sul, na região mais no norte ali, também a China entrando muito fortemente. Então ele tem essa clara preocupação, né? Manter o seu entorno geográfico sob, não o seu domínio, né? Mas sob a sua influência. E ele vê com preocupação a questão da China, né? E o Brasil ele é um parceiro super importante dos Estados Unidos, então por isso teve a reunião dele, do Biden, com o Bolsonaro, por exemplo. Ah, olha, eu vou voltar um pouco na Europa agora. Vou voltar um pouco na Europa da eleição do Macron e o papel da Le Pen, né, ultradireitista, que no Congresso agora, né, o Macron ganhou a eleição, mas acho que terá dificuldades para governar, em função que ele não está conseguindo maioria no Congresso. O que você acha disso? Você tem visto alguma coisa assim? Sim, sim. O Macron ele foi eleito, né, mais ou menos da seguinte forma: olha, nós vamos te eleger, agora você tem que realmente governar e a gente vai te cobrar mais ainda. Mais ou menos assim que funcionou. Assim como quando a Dilma foi eleita, né, pelo segundo mandato. Né, tudo bem, nós vamos te eleger, mas você vai ser cobrado. Então, eu acredito, eu vi os franceses dando esses depoimentos muito claramente, né? Vamos votar no Macron porque a gente não tem como colocar uma de extrema direita no poder, né? Uma ultradireitista no poder. Então a gente coloca o Macron para ele manter uma certa estabilidade política, né? Mas novamente, em todo país democrático, né, é necessário ter maioria. Né? E o Macron ele vai ter grandes problemas de governabilidade com a ascensão de grupos mais radicais, né? Até mesmo do Partido Verde, por exemplo, né? Que também faz de certa maneira uma oposição em alguns tópicos, né? Então é necessário o quê? Negociar, é necessário formar maiorias para ter os seus projetos aprovados. Caso contrário, ele vai ter muito problema para governar. Porque uma das bandeiras do Macron é elevar a questão da aposentadoria de 62 para 65 anos. Né? E aí ele vai encontrar um grande revés da população jovem, porque de 62 para 65 são 3 anos. Sim. E aí esses jovens não vão aposentar. Então existe assim uma corrente lá de jovens que acha que isso daí vai prejudicar a aposentadoria deles. É um embate que o Macron vai ter que enfrentar e a Le Pen, como ela mudou o discurso, antes ela vinha com um discurso bem radical, né? Sim. Aí ela inverteu para a parte socialista, que ela não é tão contra os imigrantes, né, os refugiados, e com isso ela teve uma elevação. Você pensa mais ou menos assim? Sim, com certeza, né? Então a reforma da Previdência está sendo debatida, né? A gente tem uma possibilidade de ser aprovada e na França a gente tem uma população muito combativa, né? É diferente um pouco da população brasileira que é mais seletiva na sua combatividade, né? A gente vê isso, o que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, né? Mas a população francesa ela é bem combativa e ele vai ter problemas, né? Ele vai ter problemas de governabilidade caso isso seja aprovado. Já vai ser difícil ser aprovado, né? E caso seja aprovado, ele realmente vai ter uma posição bem grande entre os jovens, né? E é como você bem ressaltou, né? A gente viu nessas eleições a Marine Le Pen tendo um discurso menos extremado, né? Realmente. É um reposicionamento buscando talvez uma eleição em uma próxima eleição, porque o que a gente vê é o crescimento dela dos últimos anos, né? Então, esse fenômeno da extrema-direita, ele não é que ela não foi eleita. Ela não foi eleita, obviamente, mas ela cresceu. Realmente.
você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.